O Sermão da Montanha, o mais famoso sermão de Jesus, tem várias recomendações de Jesus. Entre elas, o evangelista Mateus, no capítulo 5, os versículos 39 e 40, gravou dizendo: Eu, porém, vos digo, não resistam ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, oferece também a outra. E ao disputar contigo a túnica, ofereça a ele também a capa. Eu sou o pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica, e hoje nós vamos falar sobre capelania. Vamos para o estudo? Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro, você tem um estudo. Às vezes sobre algum trecho da Bíblia, às vezes sobre algum postulado teológico, às vezes sobre o que Deus tem feito na vida das pessoas. E nesse tempinho eu tenho chamado a liderança para apresentar o seu ministério e principalmente apresentar o que Deus tem feito e já fez na vida de cada um. Por isso, quando assistir às nossas conversas aqui, entenda que é muito mais do que uma conversa. É um testemunho vivo do que Deus fez e tem feito. Por isso te convido a assistir com esse coração também, a se perguntar o que Deus tem feito na sua vida e o que Deus ainda quer fazer na sua vida. De qualquer maneira, você pode colocar aqui o seu comentário, pode colocar a sua dúvida, porque eu leio absolutamente todos os comentários que aqui são postados. E, na medida do possível, eu vou respondendo. Também queria te convidar para toda terça, lá no meu canal, no Teu Legal, você acompanhar uma série chamada A Bíblia Explicada. Lá já está todo o livro de Jonas, eu já estou com um bom tanto do livro de Salmos, e é uma série em que eu simplesmente leio e explico o texto. Então, se você lê a Bíblia e não entende, se você tem alguma dúvida, você pode acompanhar essa série comigo, chamada A Bíblia Explicada, toda terça às 19 horas. A capelania, na sua origem, é justamente uma capa de proteção que o viajante usava. Ela dava proteção tanto ao viajante, quanto ao estrangeiro, quanto ao órfão. Os capelães são aqueles que vão para fora da igreja para cuidar das pessoas, e o seu intuito é justamente o cuidado e a atenção. Nossa igreja é muito abençoada por ter um capelão na área do esporte. E hoje, para falar um pouco sobre capelania e a vida ministerial, a nossa conversa será com o pastor Paulo Vescher. Bom dia. Bom dia, pastor. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Então, para quem não conhece, o pessoal acha que o pastor Paulo é só o pastor que cuida da integração, como se isso fosse pouco, o que já é bastante trabalho, mas mesmo assim o pastor Paulo se desdobra em dois, e ele é missionário nós vamos falar daqui a pouco sobre a FCA, mas é de uma missão internacional que trabalha com capelania no esporte. Já foi capelão esportivo, já trabalhou em vários eventos, e aqui na igreja trabalha com a integração, com a recepção das novas pessoas. E aí hoje então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a vida do pastor Paulo. O pastor Paulo é pastor batista também, passou por concílio, e a minha primeira pergunta ele já respondeu, porque é sempre a primeira pergunta do concílio. Como foi a sua conversão? Ô, pastor, é muito bom compartilhar o testemunho de conversão. Eu não nasci num lar evangélico. Minha família era metade católica não praticante, com uma influência da outra metade muito espírita. Por meus pais serem já de idade quando nasci, meu pai tinha 55, a mãe 45. Meu irmão mais novo, o primeiro, que vem mais próximo, tem 22 anos a mais que eu. Eu era o raspa de tacho, o temporão. Cresci sozinho. Nasci em Curitiba, fui para o interior, aos 6, 7 anos nós voltamos para a capital. Eu recebi muito bullying. O que me ajudou muito foi que Deus me deu o dom para o esporte. Então eu conseguia praticar alguns esportes de um certo nível bom, o que me ajudou no começo da minha caminhada. Mas porque meus pais não eram praticantes,
Eu via Jesus na cruz, porque tinha o crucifixo em casa, mas a influência era espírita, porque eles praticavam mais essas questões, minhas tias praticavam mais essas questões espíritas. E como eu vim para Curitiba, um garoto do interior, mais calmo, tranquilo, inocente naquela época, né? Nós estamos falando de quase 45 anos atrás, eu recebi muito bullying, eu me fechei cada vez mais. Eu não tinha uma relação muito grande com meu pai. Eu amava meu pai, mas só depois da minha conversão é que eu comecei a ter contato até físico, de fazer um carinho nele, uma palavra. Eu amava viajar com meu pai, tenho várias histórias, né? Mas não tinha um contato tão próximo assim. Ele nunca foi me assistir a jogar ou a treinar, ou nunca me pediu para estudar, ou a saber se as minhas notas, ele só sabia se eu passava ou não no final do ano. Fazia a matrícula na escola, por causa que existia uma diferença. Isso foi fazendo do Paulo um rapaz triste, fechado, aonde acabou encontrando na bebida um jeito que eu achava que me soltava. O esporte me ajudou, mas as pessoas, ao mesmo tempo que viam que eu me dava bem no esporte, faziam mais bullying quando eu estava fora por inveja. Então eu recebia mais bullying. Então fui me fechando. Aí eu comecei a fazer educação física, eu queria fazer psicologia, graças a Deus eu não fiz, nada contra psicólogo. Mas eu não sei que eu não ia servir para ficar sentado o tempo todo quieto, não. Meus amigos, eu já trabalhava como diretor esportivo de um clube na capital aqui. Meus amigos me levaram no dia da inscrição do vestibular e me fizeram fazer educação física e não. E eu louvo a Deus porque eles não eram cristãos e foram usados por Deus na minha conversão. Porque lá eu comecei a trabalhar em academia, eu dava aula de dança, pastor. Dança de salão, rumba, valsa, tango. Ginástica aeróbica, aqueles campeonatinhos de ginástica aeróbica, estava eu lá com aqueles macacãozinhos, pastora está dando risada ali, precisa ver, ainda graças a Deus, pastora, que não tem foto daquilo, não tem filmagem. Né? Eu, por muito tempo, ensinei lambada, fazia apresentação de lambada, mas sempre precisando do álcool. E me envolvendo muito com a parte espiritual. Eu fiz muita coisa de bruxaria. E comecei a me envolver nesse mundo. Né? Até que conheci a minha esposa e nós, na época, namorando, estávamos no litoral. E um casal de amigos que era minha caloura de educação física, que é a minha primeira formação, chamou a gente para fazer um sonzinho. E eu falei, opa, vamos fazer um pagodinho, um sambinha e tal, blá, 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 blá. Vamos lá. Cheguei lá, era louvor. Eu colei na parede, queridos. Pastor, e eu ainda, para falar que eu sabia as músicas, eu abria e fechava a boca no louvor. Claro que todo mundo sabia que eu não entendia nada. Mas no final, aquele casal, o rapaz que me convidou, veio falar comigo. Posso orar? E eu, educadamente, falei, pode. O meu coração queimou. Naquela noite, a minha esposa se converteu. Nós retornamos para a capital, para Curitiba, e todo domingo eu deixava ela na igreja, uma igreja pequenininha, uns 200 membros, e ia assistir jogo, ia jogar, ia beber com os amigos, enfim. Até um dia que eu fui fazer uma surpresa, era aniversário do namoro, eu fui fazer uma surpresa. Deixei ela na porta, estacionei lá embaixo e entrei. Mas quando eu entrei, quem foi surpreendido fui eu. Porque eu que era uma pessoa sozinha, porque não tinha meus pais, tinha meus pais, mas a diferença de idade, não tinha um relacionamento com eles, né? Que recebeu muito bullying, que era muito quieto, que na escola nem para apresentar um jogral na escola conseguia direito. Quando eu entrei, as pessoas vieram falar comigo. Paulo, que bom que você está aqui, nós estávamos orando por você, e aquilo tocou forte. No meio do louvor, naquela igreja pequenininha, eu lembro, nossa, claro, na minha imagem, um senhor, seu Flauzino. Ele não tinha a perna do joelho para baixo. E ele levantou aquela calcinha clara, aquela calça de tergal clara, e tirou a perna de madeira. Era de madeira. Tirou, ele era um senhor simples, colocou na parede, e ele levantou os braços e continuou a louvar e adorar. Eu falei, cara, esse homem está feliz, e eu preciso beber para me soltar? Não, eu quero isso para a minha vida. E a terceira coisa foi o pastor. Durante a mensagem, atrás dele tinha uma cruz, obviamente sem a imagem de Cristo, e ele falou, Jesus Cristo não está, ele ressuscitou. Né?
E ele ressuscitou pela tua vida. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por ele. E ele está ao seu lado. Basta você chamar para ele entrar na sua vida. E eu falei assim, eu quero. Porque aquilo me falou muito forte, que para mim ele estava na cruz ainda. Eu falei, não, eu quero. Se ele está aqui do meu lado, eu quero. Vem e faz a diferença. A minha vida mudou muito rapidamente. E veja como Deus faz. Eu era estagiário, meu último ano de faculdade. E o meu chefe falou assim, Paulo, vou ter que mandar você embora, porque você vai se formar e eu não tenho mais condição de ter mais um professor, porque eu sou professor, a minha noiva é professora, a academia não tem espaço para mais um, você é estagiário, acabou o teu contrato, está se formando. E eu passei uns 3 meses sem emprego. E aqueles 3 meses, queridos, foram o que Deus usou, que a princípio para mim era uma coisa ruim, para que eu me conectasse com Deus, para que eu orasse todo dia, para que eu lesse a palavra toda manhã, todo o tempo, porque eu tinha tempo livre para isso. E isso me aproximou de Deus. Eu não precisei mais da bebida. Eu que estava muito enfurnado nas coisas espirituais, na bruxaria, que não conseguia mais dormir sem cruzar os braços ou as pernas, porque senão eu via demônio, eu fui liberto. Eu tive um processo de libertação na minha vida. De ter que rejeitar muita coisa, e Deus foi me livrando. E promoveu, as coisas mudaram. Muitos problemas eu tive depois disso, claro. Perdi meus pais, situação financeira, mas a paz que eu encontrei não tem explicação. Então essa é a diferença. É a história rapidinha desse processo de conversão. Caramba. Eu não sei nem como continuar. Que história incrível. Mas mesmo sendo uma história incrível, isso faz do senhor um crente, não faz do senhor um pastor. Para ser pastor, a gente ainda tem um processo. Nem todo mundo que se converte, por mais que tenha uma história incrível, impactante como a sua, não necessariamente a pessoa é chamada para ser pastor. E aí teve um dia que o pastor Paulo, quer dizer, que o Paulo pensou assim, não, mas Cristo está me chamando para o ministério pastoral. Como foi o seu chamado pastoral? Ok. Não foi uma revelação, assim, não apareceu um anjo na minha frente, eu não vi Jesus Cristo. Foi um processo na minha caminhada. Deus foi me mostrando pelo relacionamento que Ele tinha um chamado para a minha vida. Nas pequenas coisas, no conselho, porque a Bíblia fala que na multidão de conselhos está a sabedoria. E porque aquele tempo que eu tive de passar horas, o Yang Cho era meu ídolo, eu tinha que passar 7 horas orando, eu tinha que ler a Bíblia 2, 3 horas. E olha que eu tentei isso no começo, vou te dizer. Não cheguei às 7 horas, tá? Mas tentei. E essa comunhão foi me trazendo um relacionamento com o Espírito Santo, foi me mostrando, e Deus foi me mostrando no processo da minha caminhada que Ele tinha algo a mais para a minha vida. No ministério, eu nunca pedi alguma coisa, eu quero ser um pastor, eu quero ser um líder. E eu, às vezes, pergunto para mim mesmo, por que eu, Deus? Porque eu não me sinto capaz, eu não me sinto o cara. Eu falei no meu testemunho, eu era um cara que não subia na escola, para os meus amigos de sala, para fazer um jogral. E, de repente, o Espírito Santo me ajuda a falar em público, falar para as pessoas, a me colocar na frente, a trazer mensagem, a falar para atletas que eu não conheço, a times que eu não conheço, a viajar para outros lugares do país e fora do país para ministrar. Então foi um processo que Deus foi me revelando o desejo dele. Primeiro no meu coração e depois pessoas que vinham falar, Paulo, eu estou vendo que Deus está te chamando. E isso confirmava no meu coração. Então foi um processo na minha vida. E é engraçado, nós ainda éramos membros daquela igrejinha pequena, e houve uma situação, nós saímos da igreja, e por muito tempo eu precisei ficar no banco, sendo tratado. Foi daí que eu saí de uma igreja pentecostal para a batista, pela primeira vez, lá onde nós ficamos 20 anos na igreja. Mas eu passei uns 5 anos no banco, porque eu precisava ser ministrado. E eu já tinha aquele chamado lá atrás. E um pastor, pastor China, um grande amigo meu, ele falou, Paulo, você já tem trabalhado na igreja com o Ministério de Esportes, existe o Ministério de Esportes, que é a Coalizão Brasileira de Esportes, vai fazer o treinamento. E eu falei, vou. E eu fui fazer o treinamento.
E naquele treinamento, Deus falou, está na hora, é agora. Toda manhã a gente tinha o nosso tempo de devocional, de oração, e Deus foi falando claramente comigo, é agora, é agora. E eu lembro da cena perfeitamente. Eu voltei para casa, a Luciane, minha esposa, estava lavando louça, eu me encostei na porta da cozinha, falei, amor, eu senti que Deus, nesse tempo, o que Deus mais falou comigo, não foi sobre o ministério, mas sobre eu estar integral no ministério. E eu lembro direitinho, ela nem olhou para trás. Ela virou a cabecinha assim e falou, você levou 7 anos para dar essa resposta? Eu estou orando há 7 anos para você dar essa resposta, está esperando o quê? E eu esperando que ela ia questionar, ela falou, pô, está esperando o quê? Faz 7 anos que você tem o chamado. E daí foi muito rápido, porque era meio do ano, eu consegui entrar na faculdade teológica com reaproveitamento do meu curso, não precisei nem fazer vestibular, já entrei como reaproveitamento, em 2 semanas eu estava na faculdade. É essa a história. E é muito interessante isso, porque é um processo que talvez as pessoas não saibam, mas para ser um pastor batista, não é nós nos dispomos a ser, mas quem escolhe que vai ser, a pessoa vai ser um pastor, não é o próprio indivíduo, é a igreja que reconhece ele como pastor, né? Então, nós nos dispomos, mas a igreja pode dizer não, nós não enxergamos em você o chamado pastoral, e a pessoa não é pastor, né? Então, é muito interessante na sua trajetória justamente por causa disso. Mas você já era casado, você falou agora, você já era casado, você já teve toda uma trajetória no esporte. Já contou um bom tanto da sua trajetória, mas mais na área da dança. E no esporte, como foi o seu chamado para essa área? Como que você encontrou no esporte, que realização você procurava no esporte e como foi o seu chamado para a área do esporte? O que você buscava no esporte e que o levou a fazer educação física? Como eu comentei no testemunho, por eu ser uma pessoa muito sozinha e viver na rua, primeiro no interior e depois vim para a capital, eu tive a oportunidade de ter amigos e poder praticar esporte. E rapidamente eu comecei a ver que o esporte, eu me dava bem com o esporte. E aquele garoto que normalmente era rejeitado, que ficava sempre sozinho, quieto, quando se tratava de esporte, ele era visto de uma maneira diferente. Ele, às vezes, era o primeiro a ser escolhido, não era o último a ser escolhido. Não é aquele cara que ficava lá quietinho. E por vivenciar muito desse bullying, desse tempo sozinho, eu consegui aprender a ajudar outras pessoas no esporte. Então, as pessoas gostavam de jogar comigo porque eu ajudava o grupo. Eu até não precisava ser o melhor atleta, mas eu conseguia fazer com que o grupo crescesse. Então, o que me chamou no esporte foi esse fato que eu não era um Zé Ninguém. Eu conseguia ajudar as pessoas, eu me sentia bem praticando. E comecei despretensiosamente, praticando, na época, hoje se chama futsal, na época era futebol de salão, não podia gol dentro da área, a bola era pesada, a gente ganhava só uma ajuda de custo, que era uniforme e a passagem, e de vez em quando um lanche. Né? Esse era ser profissional do futsal, do futebol de salão naquela época. Então joguei algum tempo, mas por gostar muito de esporte, rapidamente já fui diretor de um clube aqui da capital de esportes, ajudei a organizar eventos antes de entrar na faculdade. Por isso meus amigos falaram, Paulo, você não vai fazer psicologia, vai fazer educação física, você é atleta, você respira esporte hoje, vai para a educação física. E graças a Deus, Deus usou essas pessoas que não são cristãs, ainda hoje eu oro por eles não são convertidos, a me levar para a educação física. Claro que na educação física, aí a gente foi descobrindo como ser um treinador, como falar com pessoas, como explicar. Então o gosto, o entendimento por esporte começou daí, dessa minha relocação, desse meu senso de valer alguma coisa para as outras pessoas. Né? Hoje, inclusive, quando eu escuto o esporte, histórias de atletas que construíram a vida e foram resgatados pelo esporte, é uma das coisas que mais me emociona porque eu sei o que é passar por isso.
Eu lhe perguntei justamente por causa disso. Durante muito tempo a gente viu um preconceito dos evangélicos com relação ao esporte. Ah, é porque não pode jogar futebol, porque não pode isso, porque não pode aquilo. E muito tempo, muita gente perdeu esse processo agregador que o esporte tem, né? De literalmente resgatar um jovem, de integrar ele socialmente, né? Então, é muito bacana ver o seu testemunho, porque tira essa falsa imagem que o esporte tem. Cristão pode fazer esporte. Aliás, cristão não pode fazer esporte, deve. Quem é jovem deve, né? Vai para a escolinha, vai. Não gosta de futebol, vai fazer uma escolinha de tênis, vai fazer natação. Mas o esporte é significativamente agregador. E o esporte lhe deu também umas oportunidades interessantes. Por exemplo, o senhor já viajou muito em função do esporte. Como capelão esportivo, para onde o senhor já viajou? E complementando a isso, o esporte abre as portas, abre fronteiras? Nossa, realmente é milagre de Deus na minha vida, né? Um rapaz que era tímido, que nunca pensou em sair de Curitiba. A gente descobriu o ministério. Quando a gente descobriu o ministério esportivo para a igreja. Então, o primeiro trabalho foi dentro da nossa igreja. A gente chegou a ter 12 esportes acontecendo dentro da igreja. Cheguei a colocar dentro do templo da igreja mais de 100 pessoas andando de skate, 20 pessoas, 30 pessoas fazendo aula de ginástica. Eu lembro uma vez que eu estava dentro da minha academia, era minha ex-academia na época, treinando, e escutei 2 personagens. Eu não tenho onde fazer o campeonato. Eu falei, aonde que vocês querem fazer o campeonato? Nós precisamos, a prefeitura está pedindo 10, o pessoal está pedindo 10, 12 mil reais para fazer 4 dias de campeonato. E eu, rapidamente, mas eu tenho um lugar para vocês. Aonde? A minha igreja. Os caras deram risada. Você vai fazer um campeonato. Daí que eu lembrei, qual é o esporte que vocês querem fazer? Eu não tinha nem perguntado o esporte. Daí ele me falou um negócio chamado powerlifting. Powerlifting são 3 movimentos da musculação, que é o agachamento, que é agachar com a barra nas costas, o supino, que é deitado, barra no peito e sobe, e o levantamento terra, que é a barra no chão, e eu trago até o quadril a barra. Esse é o powerlifting. Eles queriam fazer um campeonato. E eu falei, levei para a minha antiga igreja, eu falei assim, venham aqui. E eles na hora conheceram, e eu falei, mas quanto que você vai cobrar? Eu falei, nada. Você está zoando comigo. Você não vai cobrar nada para fazer 4 dias de campeonato? Não, pode usar. Só vocês vão ter que me ajudar a cuidar, porque eles usavam aqueles magnésios na mão. Meu pastor, se entrar aqui e tiver esse magnésio espalhado nos equipamentos, eu estou morto. Né? E vocês vão ter que deixar os equipamentos, porque eu tenho culto. Eu tenho culto de jovem, sábado à noite e domingo de manhã. Então o campeonato não pode pegar nesses horários. Nós fizemos o primeiro ano do campeonato, pastor. Tinham 250 atletas. Eu e mais um outro irmão para evangelizar os 250 atletas. No terceiro ano seguido do Campeonato Brasileiro dentro da igreja, eu não precisava nem ir mais na igreja para organizar. Eu cheguei pelo fundo do templo e um atleta estava com uma camiseta vermelha escrita em branco, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tirei uma foto, mandei para o meu pastor e falei, pastor, estou indo para casa, não precisa mais de mim. Porque as pessoas entenderam. Num esporte que não existia Deus, Deus entrou. Então esse tipo de ministério começou acontecendo dentro da minha igreja. Corrida de rua para 6, 7 mil pessoas, né? Pessoas que nunca tinham entrado em igreja, começando a ver que a igreja não era aquele local onde havia lavagem cerebral, né? Mas que nós servíamos a comunidade através do esporte. Jiu-jitsu com quase 200 pessoas fazendo jiu-jitsu. Então nós criamos um ministério. Esse trabalho abriu portas para que eu cuidasse do sul do país, para a Coalizão Brasileira de Esportes. Eu fui líder para o sul do país há alguns anos, e aonde eu fui convidado para começar a fazer a capelania esportiva, a cuidar de atletas, pessoas de esporte. Nós começamos dentro da igreja, e depois eu fui chamado para fazer viagens fora, para fazer primeiro evangelismo, e depois cuidar de pessoas do esporte. Então eu tive a oportunidade de ir para 2 Jogos Olímpicos, 2 Copas do Mundo, acompanhando atletas, né, e fazendo evangelismo. A gente teve a oportunidade de viajar para a Malásia, de viajar para o mundo árabe,
de viajar para a Europa, França, Portugal, Espanha, Inglaterra. A gente teve a oportunidade de viajar para a América do Sul, em alguns países, né? Argentina, Paraguai, Uruguai. Então, a gente acabou conhecendo algumas regiões, entrar em mundo muçulmano, né, para testemunhar. Então, a gente teve portas abertas, primeiro na nossa igreja, depois dentro do país, né, e, por último, para outras regiões do planeta aí. Um dos meios disso é a FCA, Fellowship Christian Athletes, que é o maior e o mais antigo ministério esportivo norte-americano. Como que a FCA, que o senhor é o representante, como que a FCA trabalha? Na verdade, era um treinador, há 67 anos atrás, cristão. E ele estava vendo a TV e viu um atleta famoso fazendo propaganda de cigarro. E ele se questionou, se ele pode falar de cigarro, por que eu não posso falar da minha fé? E ele começou a orar e começou a conversar com outros treinadores, até que eles fizeram um acampamento de 20, 30 treinadores, e aqueles 20, 30 treinadores decidiram treinar mais treinadores. Porque aí entrou um cara chamado Billy Graham na história do ministério, e Billy Graham tinha uma frase que dizia assim: um treinador esportivo impacta mais vidas em um ano do que a maioria das pessoas na sua vida inteira. Por quê? Entenda uma coisa, querido, provavelmente, às vezes, teu filho não te escuta em casa, mas escuta teu treinador no campo. Está com uma família dividida, com problema, o filho se abre para o treinador. E essa influência, muitas vezes, nós cristãos não tínhamos o entendimento, e eles tiveram. Então, eles começaram a trabalhar com o treinador, para o treinador, e daí através do treinador. Então, a FCA entendeu o treinador como uma porta para entrar os seus atletas. Então, se eu chego no treinador e ele tem influência, ele começa a trazer os atletas, a impactar a vida dos atletas. E assim começou a FCA lá, trabalhando em acampamentos esportivos, trabalhando nas comunidades, com treinadores, né? Então, esse trabalho e acampamentos e campos universitários, né? Que lá nos Estados Unidos é campos universitários. Então, hoje, lá nos Estados Unidos, nós temos reunião de estudos bíblicos em colégios, em faculdades. Nós, só ano passado, em acampamentos esportivos, foram mais de 23 mil pessoas que participaram, dentro e fora dos Estados Unidos. Então, pessoas que são impactadas. E há 7 anos atrás, a FCA começou a olhar para fora dos Estados Unidos, para a população, o mundo fora. Começou com 2, 3 países, hoje nós estamos em 104 países. Um deles, o Brasil, foi aonde eu fui chamado há 7 anos atrás a servir eles. Recebi todo o treinamento, inclusive o treinamento de capelania esportiva, onde a gente ministra hoje no Brasil inteiro treinamento de capelania esportiva, né? E daí começaram essas viagens para fora do país com mais intensidade. Então, o nosso ministério é fazer com que pessoas ligadas ao esporte, primeiro, se relacionem com Cristo. Depois, cresçam no relacionamento com Cristo. E por último, se relacionem com suas igrejas. Porque não dá para ser cristão fora de igreja. Então, nós entendemos como ministério a importância da igreja na vida do atleta, da pessoa do esporte, do treinador, né, dos familiares, e tentamos servir. E nesses 7 anos a gente começou aqui no Brasil sem a pretensão de estar no Brasil inteiro, simplesmente o Paulo servindo a FCA aqui em Curitiba. Deus foi abrindo portas e hoje a gente está servindo o Brasil todo. Nós já estamos com uma ONG por trás, nós já estamos com um ministério caminhando junto, estamos em 9 estados brasileiros, mais 40 voluntários, mais 4 pessoas full-time com a gente no ministério, mais 2 ou 3 part-times que acompanham a gente no ministério. E, graças a Deus, Deus tem ajudado a gente a fazer diferença na vida de pessoas do esporte. Se quem está nos assistindo e não for aqui da IBBR quiser estabelecer um Ministério de Esporte na sua igreja, quiser falar mais sobre esporte e tal, pode entrar em contato com o senhor? Sempre. Nós ajudamos a construir o Ministério de Esporte na sua igreja. Nós ajudamos a entender como você pode fazer pode influenciar atletas e treinadores na sua cidade, ou se você quer entender o que é capelania esportiva, ou você quer envolver treinadores que você conhece para o evangelho,
nós estamos servindo aí. Então, os contatos do Pastor Paulo estão aparecendo aqui embaixo, aparecendo no começo, estão aparecendo aqui, vão aparecer no final, vai aparecer bastante o seu contato. Mas o senhor é, então, educador físico, eu gosto desse termo, né? Educador físico, é bonito. É novo esse termo. Educação física tem muito. É um curso que existe há muitos anos, mas o termo educador físico tem há pouco tempo, né? E o esporte, como o senhor já testemunhou, é uma forte ferramenta de integração social e de interação. Aqui no Bom Retiro, aqui na IBBR, o senhor atua na integração, que é o recebimento de novos membros. Esses dois conceitos de acolhimento, tanto pelo esporte quanto de acolhimento pelas pessoas que chegam na igreja, eles são diferentes, são semelhantes? A gente pode estabelecer uma ponte ou são completamente diferentes? Olha, eu me considero, por mais que eu faço parte aqui dos pastores, né, amo isso, mas eu vejo que o ministério de integração é um ministério que tem muito a ver com missões. Às vezes a gente não está aqui, mas a gente está fortalecendo as pessoas para que proclamem, para que cresçam, para que divulguem o evangelho, para que abençoem outras. Né? Eu gosto muito. Como o esporte promove essa integração, esse relacionamento, a minha função, a nossa função no ministério, porque tem mais pessoas que nos abençoam no ministério, que caminham conosco, não sou eu no ministério, fazem parte desse processo de trazer as pessoas a ter comunhão com outros dentro da igreja. Porque nós entendemos como integração, pastor, que se a pessoa chegar aqui e não interagir com outros irmãos, a chance dela voltar para o mundo ou sair é grande. Então a integração tem que acolher. Nós não somos perfeitos, queridos. Nós estamos, e ainda mais num ano de pandemia, que nós tivemos que criar uma coisa que nós não tínhamos. Então nós fomos desenvolvendo o ministério foi pegando corpo, mas Deus dá a sabedoria, Deus abençoa, Deus dá a direção, mas ele tem muito a ver, porque integra, porque aproxima as pessoas. Porque, lembra que eu falei no meu testemunho? Como eu fui acolhido, nós temos essa responsabilidade de acolher muito bem quem está chegando, de fazer com que a pessoa entenda que ela é importante. Não importa como ela está vindo, não importa de onde ela está vindo, o importa é que Deus escolheu ela, chamou ela. E se é Deus que escolheu, quem sou eu para dizer não venha fazer parte da casa? Mas e do ponto de vista prático? A pessoa tem aqui na descrição do vídeo, seja membro. Ou a pessoa assiste o nosso culto pela internet, ou recebeu a nossa conversa aqui. A pessoa entrou em contato com a Igreja Batista de Bom Retiro. Como é o processo de ingresso? Como ela preencheu o formulário, já está dentro da igreja, ela precisa pagar alguma coisa. Do ponto de vista prático, como funciona esse processo para ser membro do Bom Retiro? Nós não conversamos antes, pastor, mas os dois exemplos que o senhor deu aconteceram já. Queridos, muito boa pergunta. Primeiro que não se paga nada, pelo amor de Deus, né? Nós estamos aqui para servir. Então você não vai ter custo para ser membro da igreja, não existe isso. Tá? Segundo, o primeiro passo é você entrar em contato conosco. Então, pode ser pelo site da igreja, www.ibbr.org.br, né? Seja membro. Tem 4 ou 5 perguntinhas, você preenche essas perguntas e nós recebemos. Eu me tornei membro, então. Muita gente pensa isso, pastor. Eu preenchi o cadastro, eu sou membro. Não, queridos. Não é assim. É o processo da sua caminhada de membresia. Você preencheu, nós recebemos essa sua mensagem, você vai receber um e-mail de boas-vindas. Depois, nós vamos cadastrar você, alguns dos nossos voluntários da equipe da integração, vai mandar um WhatsApp para você. Quando você receber o WhatsApp, vai estar lá. Tem 2 caminhos. Ou seja, por exemplo, eu já sou batizado em outra igreja cristã, evangélica, né, e quero fazer parte da igreja. Ok, você vai para o caminho classe igreja. Nossa rota membresia classe igreja. Para pessoas que já conhecem o evangelho e já foram batizadas. Ok, ali são 6 encontros que acontecem hoje devido à pandemia online, até porque nós temos pessoas de outros estados, de outros países que participam, então também é online por causa disso.
né, que acontece sempre às 17h30 até às 18h15, 18h30, para dar tempo dos líderes virem para a igreja, né? São 6 reuniões para você entender como nós, igreja, pensamos. O que é igreja, como que é a disciplina na igreja, quais são os ministérios do Celebrando a Restauração, células na igreja, quem são os nossos líderes, o pastor Alan, pastor Crecos, pastor Marcos, conhecer a nossa liderança e os nossos ministérios na igreja, que é muito importante, para daí, no final dessas 6 aulas, você entender, ok, eu conheci a igreja, eu quero fazer parte dessa igreja. Daí você vai para a assembleia, porque nós, batistas, a assembleia é nosso carro-chefe. É a assembleia que vai dizer, ok, você é membro da igreja. Então você torna-se membro do Bom Retiro quando seu nome é levado para a assembleia, que isso vem depois dessas 6 semanas de encontros. Você perdeu um encontro e outro? Eu te mando o material escrito que nós temos. Pastor Alan, inclusive, que ajudou a desenvolvê-lo, né? Você recebe, lê. Tem prova? Não tem prova, queridos. Mas durante essa caminhada, nós vamos conhecendo mais vocês vão conhecendo mais a igreja, nós vamos nos relacionando e você vai participando mais integralmente, seria a palavra? Não, mas vai tendo um relacionamento maior com a igreja. Fugiu a palavra aqui para mim, né? Esse é o processo. Você não é batizado porque você aceitou a Cristo agora. Ok. Na Rota Membresia, a sua classe é batismo. Você também vai entrar no site, vai preencher o pequeno cadastro e vai participar de 10 encontros da classe igreja. Por que é mais? Porque aí você precisa conhecer os fundamentos da fé cristã. Quem é Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, o que Jesus fez na cruz por você, como orar, o que é orar, o relacionamento, a importância de ler a palavra de Deus, o que é a palavra de Deus. Nesses encontros você vai conhecendo e você vai ter alguém que vai estar te acompanhando, orando com você, tirando as tuas dúvidas, né? Acompanhando esse teu processo de conhecimento. Aí, após as 10 aulas, nós temos o batismo, né? Que é uma declaração pública da sua fé. A morte do velho homem para a nova vida em Cristo. Neste momento, você torna-se membro da nossa igreja. Então, este é o processo de caminhada para a igreja. Mas o senhor, quando estudou para ser pastor, não estudou apenas para ser pastor de integração. Nós, quando temos a formação teológica, nós temos a formação geral, né? Aí, teoricamente, estamos pré-habilitados para trabalhar em qualquer área. E um dos grandes desafios do pastor é justamente trabalhar com o ego e com o sentimento das pessoas. Nós entramos nos pontos, às vezes, mais íntimos e mais secretos do ser humano. O rei Salomão diz que tudo é vaidade e que tudo é correr atrás do vento. Que o que é bom passa e o que é ruim passa também. O atleta, ele convive com isso no dia a dia, né? Todo treino tem treino que ganha, tem treino que perde. Ganhar e perder faz parte da vida do atleta. E da vida cristã a gente sabe que também é mais ou menos assim. Tem dias que é dia de vitória, tem dia que é dia difícil, tem dia que é dia de derrota, tem dia que a vitória vem muito suada, tem dia que a vitória vem fácil, tem dia que a derrota vem depois da gente muito lutar e fazer tudo certo e mesmo assim somos derrotados. O que é mais difícil? É mais difícil pregar a palavra para o vencedor ou é mais difícil pregar a palavra para o derrotado? É para o vencedor. Você pode estar achando, mas o derrotado está caído às vezes, mas o vencedor está cheio de orgulho. Nisso o esporte me ajudou muito. Acompanhar pessoas do esporte me ajudou muito no ministério pastoral. Porque é muito comum o atleta se achar autossuficiente. Eu sou o cara que decide. Eu ganhei tantos títulos, eu não preciso de ajuda. E muitas vezes o atleta entende que ele é a performance dele em campo, ou quadra, ou piscina, enfim, onde ele pratica o esporte dele. Ele tem que separar as coisas. Porque se ele vai bem no esporte, ele vai bem na vida. Se ele vai mal no esporte, toda a vida não presta. Ó céus, ó vida, dizia a hiena, né? No desenho animado. Não. Gente,
o esporte e a nossa vida lá fora, nós cometemos erros, temos bons e maus momentos, como você disse, pastor. Mas o fato de que Deus me ama não muda jamais. O fato de que eu preciso dele para seguir a minha vida não muda. Só que a pessoa, quando está lá em cima, se acha autossuficiente. E por mais que eu vá bem na minha profissão, no esporte, tenha uma vida de sucesso, pode ser que intimamente eu esteja mal. Lembra, eu por muito tempo, quando eu deitava na cabeça do meu travesseiro, por mais que eu festasse e a noite tivesse sido muito boa, eu colocava a cabeça no travesseiro, tinha um buraco aqui dentro. Porque todos nós temos esse buraco. Esse buraco é justamente a falta de Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança para ter um relacionamento com o Pai. Só que nós vivemos no pecado, nós vivemos e escolhemos andar de costas para Deus, não dando ouvidos para Ele. Isso nos afasta. Então esse buraco que eu sentia, que se você não aceitou Cristo, você ainda sente, é porque está faltando dele. Está faltando Deus na tua vida. E é só Ele que vai preencher, não vai ser a bebida, não vai ser álcool, não vai ser festa, não vai ser alegria. Essas outras coisas não vão preencher, porque esse buraco é Deus que preenche. Quando eu entrego a minha vida e entendo isso, Ele preenche esse vazio. E para as pessoas que tudo vai bem, que tudo está certo, que é a pessoa, é o cara, muitas vezes Ele não permite, porque ele acha que não precisa. Então é mais difícil trabalhar muitas vezes com o vencedor do que aquela pessoa que está quebrantada, que está precisando, que não tem mais aonde se agarrar e precisa de uma esperança. E a palavra diz, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia, né? E nesse processo da pessoa de preencher, de se encher de Deus, ela precisa pertencer a uma igreja? Precisa a igreja? A igreja é importante na vida da pessoa? No meu entendimento, ela é fundamental. A igreja não traz salvação, gente, né? Mas ela permite que eu não ande sozinho. Porque Jesus Cristo já mandava os seus discípulos de 2 em 2, porque quando um está fraco, o outro está forte. E muitas vezes, se eu não tenho um relacionamento com pessoas da minha fé, e eu me sinto fraco, eu vou buscar socorro aonde? Em pessoas que têm um pensamento diferente, uma fé diferente. Eu vou me encher com o quê? Com conversas de pessoas que pensam diferente, que têm uma confissão de fé diferente com a minha. Desculpa, eu nunca vou crescer. Eu nunca vou ser edificado. O fato de eu caminhar numa comunidade de fé edifica a minha vida, porque às vezes eu sou abençoado. Eu sou pastor? Sim, eu sou pastor. Eu sou líder? Sim, eu sou líder. Mas quantas vezes, queridos, as pessoas que são membros da igreja, edificam a minha vida com um testemunho, com uma história, com uma palavra, que eu busco conselho porque eles têm a sabedoria de Deus, porque Deus deu um dom para mim, para você, pastor. Deu um dom para a pastora Neuza, para o pastor Lobo, deu um dom para o Maurício, para o Max, deu dom para cada um de nós. E é esse multiplicar de dons que edifica a minha vida, é que me completa. Tem coisas que eu não sei fazer, que eu preciso do Maurício, que eu preciso do Max, que eu preciso da pastora. Eu não sei falar a linguagem de sinais, eu preciso da ajuda da pastora Neuza. Ela abençoa a minha vida. Tem palavras, às vezes, que ela dá o testemunho que ela me edifica. Então, o caminhar numa comunidade de fé é sobre o crescimento mútuo, onde um ajuda o outro. O nosso lema aqui no Bom Retiro é: nós existimos para abençoar a sua vida. Você quer ser membro da igreja? E isso eu falo direto nos nossos treinamentos, na nossa caminhada da rota à membresia. Você tem que entender que ao ponto, quando você torna-se membro da igreja, você também vai existir para abençoar a minha vida. Porque eu preciso do dom que Deus deu para a sua vida. Eu preciso do teu cuidado, eu preciso da tua oração, da tua intercessão pela minha vida. Eu preciso do relacionar com você, porque isso me edifica. É por isso que eu não posso andar sozinho longe da igreja. É por isso que a igreja é importante. Porque é o senso de eu poder abençoar pessoas, de eu ajudar pessoas, mas de eu ser ajudado, de eu ser suportado, de momentos que vão me carregar no colo.
E aqui eu lembro de um tempo, pastor, em que a gente já estava no ministério, era uma troca. Eu, quando decidi ir para o ministério, eu tinha uma profissão, um salário muito alto, muito bom, com um rendimento muito grande, e saí daquele rendimento para ter que levantar sustento, para depender de mantenedores. E foi justamente um período que os meus filhos eram pequenos. Eu lembro que, mesmo sendo líder da igreja, minha filha mais nova, eu não tinha leite para pôr em casa para eles. Eu não tinha Nescau, não tinha como comprar. E foi a igreja que por um bom tempo me sustentou. Foi o corpo de Cristo que de repente batia na portaria lá de casa e falava, estou trazendo para você. E era justamente o que a gente estava precisando. O corpo de Cristo cuida do espiritual, sim, mas cuida do físico, cuida do material. Não tem palavras para dizer o quanto é importante ver cada cadeirinha que eu estou vendo aqui no templo da igreja cheia de pessoas. É por isso que eu entendo quando o pastor Lobo, não, vamos pôr cadeira aí que eu quero ver esse povo cheio aqui, esse templo cheio. Porque é muito bom saber que eu posso contar com o outro que está aqui comigo na mesma fé que eu. O canal é muito visto também por estudantes de teologia. Eu sou professor e aí eu, inclusive, vou encaminhar essa pergunta especialmente para os outros estudantes. O senhor, antes de ser pastor, antes de estar no ministério pastoral, tinha uma profissão anterior. Eu convivo com duas durante toda a minha carreira ministerial. Algumas pessoas decidem pelo tempo integral. Mas é importante ter, é benéfico, importante não, mas é benéfico ter uma experiência de vida e de trabalho além da igreja? Eu acho que ajuda muito, né? Ela complementa. Quer dizer, falando do Paulo, o meu ministério dentro da igreja, ele tem tudo a ver com o que eu era fora da igreja, né? O que eu aprendi e a minha conduta na educação física, eu trago para dentro. Os meus relacionamentos, eu trago. Inclusive, é tão importante que eu, hoje, no meu ministério, eu separo 2, 3 horas por semana para ainda ser treinador. Eu tenho um amigo meu que tem uma academia, quadras de areia, e eu joguei muito tempo futevôlei, então eu dou treino lá, porque eu preciso manter o contato com essas pessoas. Eu preciso manter minha relação com aqueles que não são da fé, né? Para que eu possa compartilhar, para que eu possa ajudar, para que eu possa entender qual é a linguagem, o que está acontecendo lá fora. Então, a experiência profissional de uma outra área me ajuda a entender a linguagem lá de fora. Muitas vezes, é um risco que alguns pastores correm, quando vivem só no relacionamento e não conseguem fazer essa ponte de contato com as pessoas não cristãs, elas pedem a linguagem, elas pedem o time, o que está sendo falado lá fora. A igreja deixa de ser contextualizada ao mundo que está lá fora. Então, quando eu tenho contato com essas pessoas de fora, quando eu entendo o que está acontecendo no mundo, não quer dizer que eu vou viver lá no mundo. Espera aí, gente. Eu tenho meus relacionamentos com essas pessoas, eu interajo com essas pessoas, mas eu tenho que buscar mais e ter mais comunhão aqui com o meu povo aqui, para me fortalecer, né? Mas esse contato, dessa experiência em outra área profissional, me ajuda na minha linguagem, no meu entendimento aqui dentro. Porque eu consigo entender como pensa um profissional quando vem. Eu sei o que um adolescente e um jovem está passando. Quer dizer, eu como professor de educação física e com amigos dentro, eu sei que hoje em Curitiba, por exemplo, uma menina que entra numa escola estadual, para que ela entre no grupo, ela tem que ter uma relação com outra menina. Para ela entrar na turma, se ela quiser entrar na turma. Né? Existe um códigozinho ali. Opa, então eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está acontecendo porque minha profissão de educação física, eu mantenho contato com professores que são de escola. Então eu escuto. Eu tenho os atletas que eu faço a capelania, que eu escuto eles. Então eu sei o que está acontecendo no mundo deles. Isso é muito importante na hora de ministrar.
tanto aqui de púlpito, como no 1 a 1 na conversa que eu vou ter. Então, eu acho que isso é fundamental nesse processo. Tem pessoas que são chamadas para serem só do ministério? Tem. Tem pessoas que trabalham part-time, que a gente chama, metade do tempo no ministério, metade no secular? Tem. E você pode exercer e ganhar das duas maneiras. Mas eu acho que a tua profissão lá fora, se você tem alguma coisa que você já faça ou que você trabalha aqui fora, ela te ajuda a se conectar aqui no púlpito. Isso é bacana porque pega em dois aspectos. Tanto o estudante que tem já uma profissão, mas também é o profissional. Às vezes a pessoa, né, é membro da igreja, a igreja já chama ela para o ministério e a pessoa fala, não, mas como é que eu vou deixar a minha profissão? Não, às vezes ela não precisa deixar completamente, né? Ela pode deixar um pouco, 2, 3 horas por semana e exercer ali o ministério pouco a pouco e levando os dois sem problema nenhum. Mas eu queria lhe contar uma curiosidade que o senhor não sabe sobre a minha vida. Opa. Eu já trabalhei numa Copa do Mundo. Opa, sabia onde? disso? Não. Na Copa que teve aqui no Brasil, eu trabalhei como tradutor. Trabalhei como que tradutor, legal. mas trabalhei aqui na Copa. Apertei a mão do rei. O rei veio assistir o jogo, eu apertei a mão do rei. Mas hoje não estamos falando sobre mim. O senhor falou sobre experiência profissional e acho que das duas, do que o senhor contou, tem dois fatos bem assim, que são bem notórios, tal. Como foi trabalhar nas Olimpíadas e trabalhar na Copa do Mundo? Porque eu trabalhei no cerimonial, eu trabalhei ali fora, era uma reunião como qualquer outra, por acaso no estádio de futebol. O senhor não, trabalhou lá dentro. Como é trabalhar na Olimpíada sendo alguém envolvido com o esporte, sendo um educador físico? Que experiência legal o senhor pode nos contar disso? Tem várias, pastor. Eu vou dizer para vocês que eu acho que eu nunca pensei como um sonho, mas se tinha um sonho de você estar dentro de um complexo, dentro de uma Vila Olímpica, né? Para quem ama esporte, eu posso até considerar que foi um sonho respondido, né? Por Deus. Primeiro que o clima na cidade é outro, né? Até no Rio de Janeiro, você tinha um clima diferente. Você sabia do risco do Rio de Janeiro, mas o ambiente no metrô, no ônibus, era outro. Pessoas de outros países, pintado o rosto. O Rio de Janeiro, que já tem uma tendência de ser uma cidade alegre, era mais alegre ainda. Né? Cultura e esporte pela cidade toda. E assim, em Londres, a mesma coisa. Né? A cidade respira de uma maneira diferente. Né, e você sente esse clima diferente. E isso, para quem gosta de esporte, é sensacional. Né? Agora, experiências, eu posso citar duas aqui que me impactaram muito. Primeiro, os dois são exemplos do poder do esporte nas mãos do Evangelho. Porque a gente teve o privilégio de colocar as duas maiores paixões da minha vida. Primeiro, o amor do Senhor Jesus Cristo e o esporte. E o senhor falou nisso no começo. Quando eu me converti, 30 e poucos anos atrás, esporte na igreja era coisa do diabo. Graças a Deus mudou. E eu tive duas experiências que marcaram muito. Primeiro, na Espanha, a gente estava fazendo um treinamento, a gente ia trabalhar com muçulmanos em Londres, para os Jogos Olímpicos. E a gente estava na Espanha fazendo um treinamento. E a gente ia para as praças fazer brincadeiras com crianças. E uma manhã a gente fez, no dia seguinte a gente voltou para a mesma praça e veio uma mãe, uma espanhola, tipo espanhola braba, assim, né? E ela estava bufando. E a impressão que a gente teve, que ela ia soltar os cachorros em cima da gente. Quem foi que falou para minha filha e contou a história de um tal de Jesus? Que a minha filha de 8 anos chegou lá e fez todo mundo contar. E a gente tinha uma pulseira, não sei se a câmera consegue pegar, essa pulseirinha aqui, ela conta o plano de salvação, né? As cores, né? Ela conta... são as cores do livro Sem Palavras. Exatamente. E elas contam... E a gente entregava essas pulseiras para todas as crianças. E aquela menininha, espanholinha, recebeu e a gente contou a história e ela foi para casa. Só que daí, ela contou a história da pulseira para todo, pegou o pai, pegou a mãe, pegou os irmãos. E no dia seguinte veio a mãe
E a impressão que eu tinha é que ela estava braba. E ela chegou para nós, quem foi? E a gente falou, não sei quem, não sabemos exatamente qual é sua filha, mas fomos nós, porque nós estávamos aqui ontem e tal. Então eu quero saber mais desse Jesus. Porque o que a minha filha falou é pouco pelo que eu senti no meu coração, eu quero mais desse Deus. Nós testemunhamos para uma menina que foi para casa e replicou do jeito dela a história do Evangelho, e a família inteira veio para saber direitinho como entregar a vida a Cristo. Para você ver, queridos, você que me acompanha, como as coisas simples Deus usa para a glória dele. Mas a história que realmente marcou foi no Rio de Janeiro, pastor, porque nós íamos para a Vila Olímpica só à tarde ou à noite. Né? Normalmente à tarde eu ia acompanhar atletas e à noite eu ia fazer evangelismo. Mas de manhã nós servíamos as igrejas do Rio de Janeiro visitando comunidades, favelas no Rio de Janeiro. E tinha um projeto que a gente estava indo e eu tive 3 conversas. Queridos, se eu chorar... À vontade, à vontade. Porque a pastora está me ouvindo aqui, a pastora vai entender. Eu conversei com 3 pessoas. A primeira é um garoto de 12 anos. Pastor, ele abriu a mochila e me mostrou a arma que ele tinha acabado de comprar com o objetivo de matar o pai. O pai dele tinha traído, largado a mãe, saído de casa, e a família foi morar na favela, a mãe com os filhos, por causa da traição, e que o marido sumiu com a amante e largou simplesmente sem nada a família. O sonho daquele garoto era matar o pai. Um dia depois, eu conversei com uma menina, pastora, de 8 anos, que era filha de uma prostituta, que aos 8 anos já tinha tido relação sexual com todos os garotos da sua comunidade. Desculpa. Por que me marca tanto essa história? Porque era a idade da minha filha. Os clientes da mãe levavam os meninos para perder a virgindade com aquela menina de 8 anos. E essa é a realidade que nós temos no Brasil. E fora do Brasil também. Mas o que me trouxe alegria e esperança foi que no último dia, no sábado, eu encontrei um rapaz de 23 anos que tinha participado desde a adolescência daquele projeto social. Pastora Neuza, aqui, a Dani e o Nelson, que cuidam dos nossos projetos sociais aqui na igreja, sabem disso, eu já compartilhei isso com eles. Eu amo o trabalho deles por causa disso. Porque aquele garoto fez todo o dia que tinha aquele encontro, ele estava lá. Desde os 10, 12 anos. E hoje, com 23 anos, ele estava trabalhando durante o dia, estudava numa faculdade à noite, e ele, morador daquela favela, saía todo sábado de manhã, chamando as crianças, e as crianças gritavam o nome dele, e davam a mão uma para as outras, e ele descia o morro, carregando 20, 30 crianças em fila indiana, até o projeto social. Aquela história daquele garoto me disse que aquele garoto que comprou a arma e aquela menina tinham esperança, porque a igreja estava fazendo a diferença dela lá com aquele projeto. Se tem histórias que marcaram a minha caminhada, foram essas. Não são dos atletas famosos, mas são das pequenas pessoas que fazem grandes coisas e a gente nem sabe quem são. Eu acho preciosa a sua colocação, porque muitas vezes a gente vê que é a ideia do triunfalismo, né? A ideia de que todos vão ser um Billy Graham da vida. E não. Nem todos vão pregar para multidões, talvez nem todos vão ter a oportunidade de sentar e contar o seu testemunho, mas aquele que viver de modo reto, a hora que se apresentar diante de Cristo e entregar o que fez da sua vida,
esse vai receber, independente de ter sido reconhecido aqui nessa vida, mas esse vai receber o devido reconhecimento por aquilo que fez. Nós não somos chamados, né, pastor, para ser pregadores de púlpito. Eu não sou chamado para pregar para multidões pela internet. Eu sou chamado para dar o meu testemunho. O que Deus fez na minha vida. Eu posso ser recém-convertido. Você que está me escutando, você pode ser recém-convertido. Você pode dar o teu testemunho. Você pode contar quem você era antes de Jesus, como você aceitou Jesus e o que ele faz de diferente hoje na tua vida. E é essa história que vai transformar outros, que vai trazer vidas ao reino de Deus. É para isso que eu e você somos chamados, não para estar aqui pregando para multidões, né? Não para falar para milhares de pessoas. Até pode ser que um ou outro vão receber vão ter essa oportunidade num momento da vida. Mas o que move não é estar aqui. O que move é fazer as pequenas coisas todos os dias que Deus me deu. Até nós ministramos ontem, na quarta-feira, né? Nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E essas pessoas que Deus me chamou para falar. O resto é com Deus. Estamos partindo para o final. E aí eu queria... Ainda tem mais algumas perguntas. Eu queria saber qual é o seu livro preferido da Bíblia e por quê? Livro preferido da Bíblia? Nossa, eu gosto de bastante, pastor. Eu gosto muito de Atos, né? Atos fala muito, porque é a manifestação do Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo revelando como que a igreja foi constituída, né? Como a igreja é formada, o caminhar, os primeiros passos dos apóstolos, as dificuldades, as limitações que eles tinham, as imperfeições dele, como Deus vai agindo e o Espírito Santo vai fazendo milagres atrás de milagres, né? Através do poder do Espírito Santo. Até porque Atos 1:8 é base para mim, né? Eu amo Atos 1:8, né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Né? Então isso para mim fala muito forte. E que valores o esporte poderia ensinar para a igreja? Hoje a gente tem trabalhado muito, porque o esporte ele tem muitas coisas parecidas com o evangelho. O valor do respeito, né? Nós somos corpo de Cristo, né? Nós precisamos um do outro. No esporte coletivo eu preciso do meu companheiro. Quando eu sou fraco, eu posso pedir ajuda para o outro irmão, ele me ajuda. No esporte, quando alguém não está bem, o outro ajuda. Né? Então, o contexto de time, o excelência, ou seja, eu faço o meu melhor sempre. Hoje, no esporte, independente do nível, não dá para eu treinar meia boca, porque eu nunca vou jogar 100%. Eu não treino 50%, eu treino 100%. A minha vida com Cristo tem que ser 100% na mão dele. Eu tenho que buscar Deus. Como um atleta precisa ir para o campo e precisa treinar na quadra, treinar para jogar, melhorar o condicionamento, fazer exercício na musculação, se preparar para o grande jogo que vem no final de semana, eu preciso me preparar lendo a palavra, orando, para as batalhas da minha vida. Então a correlação esporte e palavra de Deus é muito grande. Né? Então os valores de lealdade, fidelidade, de respeito ao próximo. Ele é meu adversário? Mas eu tenho que odiar, torcer para ele se machucar? Claro que não. Eu tenho que orar, porque eu tenho que entender como atleta que o meu adversário é que me faz saltar mais longe e mais forte. Porque se o senhor salta 1 metro, eu vou ter que treinar mais para saltar mais 1 metro. Se o senhor vai a 1,10 m, eu tenho que treinar mais. Então você, meu adversário, é o meu ajudador. Muitas vezes o nosso adversário, que tenta, mas não tem poder sobre as nossas vidas, é que me leva a ter mais comunhão com Deus. É que me faz. Então o evangelho tem muito a ver com o esporte. Então valores e princípios que eu encontro no esporte, eu encontro dentro da palavra de Deus. E claro que muito mais dentro da palavra de Deus. A última pergunta é sempre a mesma. Que pergunta eu não lhe fiz e eu deveria ter feito? Nossa, aí é mais difícil que o senhor fez até agora. É mais difícil. Pastor, eu acho que não tem. Acho que eu não tenho uma pergunta assim que
importante nessa toda a história. O senhor fez bem feita a lição de casa, né? A gente já conversou sobre isso. Não sei se teria uma pergunta a responder, né? Se eu tivesse que deixar um recado, qual é o recado? Que recado o senhor deixaria, então? Queridos, independente de quanto tempo você tem de caminhada com Deus, independente de qual é a tua história, o ter comunhão com a palavra de Deus é que renova o nosso entendimento e a nossa mente. É o que faz eu me posicionar. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas a perfeição de Deus está em nós. O amor dele está em nós. Quanto mais eu tenho relacionamento com Deus, quanto mais eu conheço da palavra de Deus, a maneira como eu me porto no mundo é diferente. A maneira que eu encontro as minhas adversidades, os meus gigantes, é diferente. Porque não é sobre o que eu posso ou não posso fazer, é sobre o que Deus pode ou não pode fazer na minha vida. Se eu quero deixar uma palavra, um recado, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Né? A gente tem um podcast toda quarta-feira e algumas semanas atrás o título era Mais 5 Minutos. E eu lembrei do tempo que era garoto. Vivia na rua e minha mãe falava assim, Paulo, suba para jantar, para tomar banho. E eu falava, mãe, mais 5 minutos. Né? Ou eu estava na rua brincando com meus amigos e o pai, Paulo, você tem que ir para a aula, vamos. Pai, mais 5 minutos. Queridos, eu não sei o dia que eu vou me encontrar com o Pai, porque Jesus Cristo vai voltar ou porque eu vou terminar meu tempo aqui. E a hora que chegar, eu não vou ter mais 5 minutos. O meu pai e minha mãe davam mais 5 minutos para mim. Mas o dia que chegar o meu tempo aqui, eu não vou ter mais 5 minutos. E como eu não sei quando vai chegar a minha hora, eu tenho que estar pronto hoje, não amanhã. Por isso eu não posso deixar para ter um relacionamento com Deus amanhã. Eu não posso deixar para pedir perdão para Deus amanhã. Eu não posso deixar para confessar o meu pecado, para perdoar amanhã. Eu tenho que fazer hoje. Eu não posso deixar de ler a palavra de Deus amanhã. Hoje. Hoje é o dia que fez o Senhor. Isso que não tinha a última pergunta, hein? Que maravilha de resposta. Deus é bom. Mas a gente sempre termina com o convidado orando. O senhor pode orar para a gente? Claro. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pelo pastor Alan, pela visão, por esse tempo, por esse compartilhar, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a vida dele, a família, o ministério. Nós te agradecemos também pela Igreja Batista de Bom Retiro, que tem sido bênção na minha vida, na vida do pastor Alan e das pessoas que aqui congregam, dos visitantes. Obrigado pela visão do pastor Lô, pastora Fabíola, da liderança do pastor Marcos, Creco, Zigo, por todos aqueles que são voluntários, Max, Maurício, né, Daivan, todos que são voluntários de alguma maneira aqui na igreja, pastora Neuza, Dani, todos que trabalham aqui, muito obrigado pela vida deles, protege, guarda, livra, traz unidade à nossa igreja. Muito obrigado por todos aqueles que estão nos acompanhando, ou agora, ou vão acompanhar mais tarde essa entrevista, esse vídeo. Eu clamo, Espírito Santo, fala com essas vidas. Mostra o caminho, dá direção, traz cada vez mais perto num relacionamento contigo, Deus, essas vidas, que o Santo Espírito edifique, proteja, guarda. Se você está vivendo um momento de lutas, tenha certeza, nunca você estará sozinho, porque o Deus Todo-Poderoso, que te amou primeiro, está com você agora, no meio dessa batalha, dessa luta, e vai te dar a saída. É isso que a palavra diz, e eu creio na palavra, eu oro a palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você achou incrível a história do pastor Paulo, é incrível, né? Mas se você quiser saber mais sobre capelania esportiva, se você quiser saber mais sobre a integração, sobre o processo de ser membro aqui da igreja, os links estão aparecendo, tem todos eles aqui na descrição, vai aparecer também no finalzinho, apareceu no começo, mas estão todos aqui na descrição. Se você
conhece alguém que gosta muito de esporte, você quer atingir o coração dessa pessoa e mostrar como o evangelho pode chegar até essa pessoa, envia essa conversa também para essa pessoa, aproveita a grande oportunidade que nós temos de conversar com alguém com uma história significativa como a do pastor Paulo, não deixe isso passar em branco não, o pastor Paulo está com certeza à disposição, você tem o contato dele aqui embaixo e muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Gostou? Oh, show. Ah! Obrigado.